pela torcida, especialmente na função da marcação, mas ele tem estado mais seguro na marcação e tem sido um jogador muito importante também na construção das jogadas. Na construção de jogadas e em bolas paradas, ele é muito importante também. Tem sido um dos destaques dessa equipe do São Paulo. O resultado acaba com uma vitória do São Paulo, por exemplo, não seria nenhuma injustiça. Mas como o São Paulo não teve competência para transformar em gols as suas chances criadas, o resultado cai bem. Mesmo com esse empate, o São Paulo ainda segue no aproveitamento, sendo líder do campeonato. E por pontos perdidos, também tem 22 pontos perdidos e o Atlético, juntamente com o Flamengo, tem 27 pontos perdidos. Gostei da sua abordagem em relação ao fair play, foi o que eu toquei no assunto com a própria Fernanda, né? Falei, olha, tem um X da questão aí, quer dizer, tem um mérito da questão, é o seguinte, o gol foi irregular, né? É bom que todos nós que olhamos o futebol com justiça, né? Que eu acho que é a forma correta de se olhar o futebol, a gente quer o futebol justo, isso aí deveria estar acima da regra, no caso, né? Todo mundo quer que o futebol seja justo, que o legítimo aconteça, o correto aconteça, e não que a gente se valha de uma filigrana na regra para anular um gol, anular um jogo, aliás, em que teve um gol irregular, por causa de um gol irregular. Então, seria interessante, e acho até que os dirigentes do São Paulo, o Raí, e outras pessoas envolvidas com São Paulo, podem repensar isso, e não duvido que isso aconteça, que essa visão acabe prevalecendo. Eu espero que isso prevaleça. Mas ele não afirmou, né? Ele não afirmou, Ilan, que ele vai recorrer, que ele vai levar para o tribunal. Ele falou que quer saber das coisas, ele quer saber o que aconteceu, quer ouvir o que houve, mas ele deixou, ele disse que tem direito aí, porque o erro foi absurdo. Mas ele já sabe que o gol é irregular. Ele já sabe que o gol é irregular. Se ele já sabe que o gol é irregular, por que ele iria querer ouvir? Ele ia falar o seguinte, olha, não deveria ter recomeçado, não sei o que falaram, mas olha, o gol foi irregular, então a gente está aqui para falar de um jogo que foi 1-1 e foi um resultado correto, como deveria ser, porque o gol foi irregular. Então, eu já vi a indicação clara de que o Raí e os dirigentes do São Paulo, pelo menos depois do jogo de cabeça quente, pretendem apelar para isso aí. Mas fala do jogo aí para a gente, Mauro. Não, é isso aí. O São Paulo, como disse o Sormani, eu não vou dizer que mandou no jogo, até porque finalização no gol mesmo, o Ceará teve até um pouquinho mais do que o São Paulo. O São Paulo finalizou muitas vezes a mais do que o Ceará, mas no gol mesmo o Ceará foi mais efetivo. Mas enfim, o resultado que é justo, eu concordo com você nessa história do fair play aí, sugerido pelo Sormani, eu acho que aí isso vai acontecer. Eu sei que você acha que cabeça quente, o dirigente vai recorrer, não. Eu acho que ainda está passando na cabeça deles, Ilan, a história lá do Mineirão, né? A história do Mineirão. Então eles vão atrás mais de novo. E na verdade, eu acho que é legal isso. Eu acho que tinha que ter mais transparência no VAR. A gente viu com a Fernanda aí, e não quer ficar questionando lance por lance, para não atrasar muito, mas o que está acontecendo? Situações que antes não aconteciam, agora acontecem por causa da regra. É a história do pênalti do Corinthians. Normalmente ninguém ia marcar aquele pênalti, se não tem VAR, se não tem nada. E se não tem essa regra nova? O movimento é natural, mas a bola bate no braço, então é pênalti. Então, enfim, são coisas que a regra está fazendo com que aconteça no futebol, que muitas vezes prejudica. Eu acho que tem que ficar por isso mesmo. Do jeito que está essa pandemia, você imagina, vai marcar, procurar mais uma data para repetir esse jogo, por exemplo, São Paulo voltar a jogar lá em Fortaleza, eu acho difícil. Eu acho que no final o jogo não vai ser anulado por isso. Mas algumas explicações é sempre legal, quanto mais a gente souber o que está acontecendo com o VAR, por que um marcou, por que o outro mandou voltar, a gente vai entendendo o que se passa naquela cabine, que muitas vezes é uma caixa preta. Pois quem falta falar? Pascoal, né? Pascoal, vitória do São Paulo, aliás, empate do São Paulo fora de casa com direito a essa polêmica aí desse gol anulado. Vou falar um negócio pra você. Você acha que o São Paulo vai desperdiçar a oportunidade de anular um jogo brigando pelo título brasileiro? Com tanto tempo que o São Paulo não ganha nada? Vai fazer pressão. Mas o São Paulo vai brigar. São Paulo vai brigar, São Paulo vai brigar, São Paulo vai brigar, claro que vai brigar, vai entrar na justiça, vai reclamar. Aliás, o próprio procurador de justiça do tribunal, do STJD, ele tem por obrigação de ofício apresentar amanhã, se for o caso, o que ele viu desse jogo. Agora, o VAR é uma esculhambação, né, gente? Como é que o árbitro, Wagner Magalhães, ele não é menino.
Ele não é nenhum garoto que está apitando jogo de futebol. Ele não é mais, já é veterano na arbitragem, ele sabe o que está acontecendo. Como é que ele autorizou o reinício da partida? Como é que o VAR só viu metade do lance, como a Fernanda falou, depois foi analisar a segunda parte? Eu não estou entendendo isso aí. Isso aí eu não estou entendendo. Puxa vida, não dá para entender um negócio desse. O gol foi irregular? Claro que foi. O Pablo está adiantado quando na origem e na finalização do Reinaldo. Ponto. Agora, o árbitro o Bandeira foi muito bem. Né? Vou até dar o nome do Bandeira, que quando o cara acerta a gente tem que dar o nome. Né? O nome dele é Silbert Faria Sisquin. Esse é o nome do Bandeira. Então é o seguinte, ele trabalhou direitinho, ele levantou a bandeira, estava impedido, trabalhou direito. Aí o VAR falou, não, foi gol. Porque o VAR viu o segundo lance, o segundo movimento, que é o da finalização, da segunda finalização, que o goleiro rebate. E aí, agora, ali estava legal, o lance estava legal. Mas e o primeiro? Que a bola sai do Reinaldo, ninguém viu? Ah, pera um pouquinho, né, gente? Não tem criança apitando o jogo de futebol. Não tem criança no VAR. Então isso aí tem que ser melhor explicado, né? É isso, mas deu 1-1 no campo de jogo, 1-1 entre Ceará e São Paulo. Resultado não tão bom para o time do técnico Fernando Diniz, que a gente sabe continua com 3 jogos a menos e diminuiu um pouquinho a sua vantagem, né? A vantagem potencial que tinha quando realizasse todos os jogos e igualasse o número de partidas com o líder Atlético Mineiro, por exemplo. Tem algumas mensagens aqui, ó. Deixa eu ler aqui. O Clemir, torcedor do Grêmio, diz o seguinte: não vi o Raí reclamar depois do jogo do Grêmio e reclamar assim do juiz. Cara de pau, diz o Clemir. Quando o time é beneficiado, a gente não vê esse tipo de entrevista dos dirigentes. O Antônio Sampaio diz mais ou menos a mesma coisa. Vergonha de ver essa entrevista do Raí, querendo dizer que foi prejudicado por um gol claramente irregular. Tem que pedir anulação dos jogos que foi beneficiado também. Já esqueceram do jogo contra o Grêmio?